esse assunto conversar hoje. Muito sério. E que a grande maioria das vezes a pessoa que passa por esse processo ignora. Ignora que isso está acontecendo com ela. Por quê? Porque a pessoa boazinha é o tipo de pessoa, a mulher boazinha, o homem bonzinho, é o tipo de pessoa que está sempre olhando para fora, está sempre olhando para o outro. Então, quando você vai perguntar alguma coisa para essas pessoas, elas vão sempre falar sobre o outro. Por que meu marido é assim? Por que minha esposa é assado? Por que meus filhos são assim? Por que a minha chefe é assado? Por que o meu estagiário é assim? Por que a minha secretária é assado? Por que as pessoas no planeta hoje elas são XYZ? Por que as pessoas de determinada área são assim e vão desenrolar o assunto? E a pessoa boazinha, seja ela uma mulher, seja ela um homem, é a mais desequilibrada emocionalmente. Principalmente porque essa pessoa, ela não se dá conta de que o modelo dela mental interno, emocional interno, é mapeado pelo desenho da raiva. E o que que ela faz com essa raiva, na grande maioria das vezes? Ela modula essa raiva para dentro. Por quê? Pensa comigo. Geralmente é aquela pessoa que não gosta de conflito, que não gosta de discussão, que não gosta de colocar o seu posicionamento e que se incomoda, na grande maioria das vezes, com as pessoas que se posicionam, com as pessoas que pensam de uma maneira diferente da maneira com a qual ela pensa, que se posicionam de maneira a muitas vezes se destacar, se vender, se colocar em primeiro plano. A pessoa boazinha é a mais desequilibrada emocionalmente, por conta desse processo de raiva interno que está sempre mexendo com ela e que ela não sabe de onde vem. E aí, para você saber de onde vem esse processo dessa raiva, que se, vamos dizer assim, que flutua, né? Ora essa pessoa tem raiva dela, ora essa pessoa tem raiva do outro, ora essa pessoa tem raiva do país que ela vive, ora essa pessoa tem raiva das situações econômicas pelas quais as outras pessoas passam. Eu estou aqui dando uma série de problemas para você se situar onde é que fica esse descontentamento, essa raiva na vida atual. Mas a raiz mesmo, profunda dessa raiva, ela tá lá atrás. Ela foi construída na infância, no lugar onde pouquíssimas pessoas estão interessadas em ir, pouquíssimas pessoas estão interessadas em acessar, e que a gente não se dá conta de como isso conecta a gente na vida adulta. Como essa raiva, que lá atrás foi interrompida, não permitida, não ouvida, porque essa pessoa que hoje é adulta e se coloca nessa posição de muito boazinha, muito pacífica, muito solícita, muito pronta para tudo, que ajuda todo mundo, que faz o bem sem olhar a quem, lá na infância, ela teve várias e várias e várias e várias vezes essa raiva contida, escondida, oculta, seja por que motivo seja. Seja porque os pais não deixavam a criança expressar a raiva, porque toda vez que a criança expressar a raiva, ela apanhava, ela era recriminada, ela era colocada de castigo,
Ela, às vezes, nem se manifestava com a raiva, porque já tinham outras crianças, os irmãos, por exemplo, que atordoavam a cabeça do pai e da mãe, e ela não queria ser mais uma criança atordoando ninguém, ela queria ser uma criança boazinha, porque ela nada mais, nada menos do que queria ser vista por esses pais, que já tinham trabalho demais com seus irmãos. Então, ela não ia ser mais uma criança para dar trabalho, ela não ia ser mais uma criança fazendo confusão na vida da família. Ela ia ser uma criança perfeita na visão dela. E assim, sendo perfeita, ela seria amada por esse pai, por essa mãe. Ela seria querida por esse pai, por essa mãe. Ela seria mais bem vista por todo mundo, por toda a família, por todas as outras crianças na escola. Ela receberia amor. E ela cresceu nessa mesma dinâmica, engolindo a raiva, engolindo as frustrações, engolindo as insatisfações. E hoje, esse adulto, essa mulher, esse homem, muitas e muitas e muitas vezes se alimenta dessa raiva, sem imaginar que isso está acontecendo, porque você não tem noção alguma de que você está recebendo essa nutrição dessa raiva. E às vezes você tá. E aí essa raiva tá te gerando um grande desequilíbrio interno. Essa raiva que não é colocada para fora, que não é vista, que não é permitida, que não é sentida, ela vem dessas raízes profundas na vida adulta para que você olhe para ela, para que você sinta ela. Nossa, Van, mas então, agora que eu sou adulta e que eu tenho raiva e eu percebo que eu tô com raiva, eu devo sair enfiando a mão na cara de todo mundo, porque eu preciso permitir a raiva, eu tenho que discutir com todo mundo, porque eu tenho que permitir essa raiva, eu tenho que ser uma pessoa explosiva, porque eu tenho que permitir essa raiva? Não. Primeiro ponto, não é sobre isso, mas é você se permitir e saber que você vai sentir raiva de muitas situações, na grande maioria das vezes. As emoções, elas duram em média no nosso corpo até 30 segundos. Então, você está dentro de uma situação que você sentiu raiva. Se você olha para essa situação e você fala, meu Deus, eu tô com raiva dessa pessoa aqui que está na minha frente, que está me falando isso aqui. Você continua respirando, porque a respiração é muito importante para o trajeto emocional, para a oxigenação, para o nosso corpo, para a melhoria do cérebro, para a neuroplasticidade. Mas você pensa e permite com um simples movimento. Eu estou sentindo raiva. Se você conseguir verbalizar para essa pessoa, naquela situação, se não for te causar nenhum problema maior, nenhuma discussão mais acalorada, você pode verbalizar. Eu estou sentindo muita raiva. Só que você sai de cena com essa raiva. Se você puder, ainda no mesmo dia, vai fazer uma atividade física de alta intensidade. Uma corrida, um spinning numa bike na academia, um box, um muay thai, um jiu-jitsu, uma natação, se você souber nadar, 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 nadar. O estresse dessa raiva dos 30 segundos, ele precisa sair por alguma porta. E a nossa melhor porta para liberar o estresse é a atividade física. Então, é como eu já falei aqui algumas vezes. A pessoa não tem como fazer terapia e não fazer atividade física, porque a conta não fecha. A atividade física vai liberar todo o excesso de cortisol trazido pela raiva. Se você se estressa
com muitas atividades ao longo do seu dia e não está fazendo atividade física, teu corpo está recebendo um excesso de estresse. E esse excesso de estresse não tem por onde ele sair, se não for pela atividade física. A não ser que você saia batendo em Deus e todo mundo e depois você sofra as consequências jurídicas disso, tendo lá seus processos de agressão, de assédio moral, de assédio verbal. Aí, se você quiser isso, isso também é possível, mas você vai ter que arcar com as consequências. Então, como a consequência a gente quer algo benéfico, o mais benéfico é você filtrar, canalizar esse estresse que ele precisa sair, porque você sentiu, porque você moveu ele aí dentro de alguma forma. E se não for uma situação pontual, se são várias situações pontuais, é mais estresse ainda sendo ingerido, é mais cortisol sendo movimentado. O seu corpo ele precisa liberar e vai liberar na atividade física, seja ela qual for. Vão, meu médico me proibiu de fazer atividade física porque eu tenho o joelho quebrado, porque eu tenho as costas quebradas, porque eu tenho sei que lá o quebrado, o pescoço quebrado. Tem uma série de atividades físicas que você não tem alto impacto e que você consegue fazer. O Tai Chi Chuan e o Qigong, por exemplo, que escreve Qigong, né? As terapias chinesas aí. A medicina chinesa tem essas duas modalidades aí. O yoga é outra fonte que vai desestressar o seu corpo grandemente. Para você ter uma ideia, antes de eu ter toda essa consciência, todo esse aparato, eu era uma pessoa tão estressada, tão estressada, tão estressada, porque sim, eu era essa criança boazinha e fui essa criança boazinha, e eu tenho propriedade para falar dessa pessoa boazinha, porque eu ainda estou em regeneração. Eu me estressava com yoga, porque o meu corpo ele é todo travado, ele não é um corpo flexível. E quando você vai fazer algumas posições, alguns asanas do yoga, né? Asana é o nome da posição do yoga que a gente faz. A gente precisa da flexibilidade. E ali, aquele movimento, naquele momento, me estressava. Só que hoje eu já sei que isso é muito benéfico para o meu corpo, inclusive. Eu tenho o desafio de fazer uma posição muito desafiadora, o desafio de uma posição extremamente desafiadora, e eu vou ser redundante e pleonástica nessa frase, porque é sobre isso. Mas esse estresse, ele libera do corpo esse cortisol, porque meu corpo ele é desafiado. Quando ele é desafiado, ele é obrigado a conectar com a neuroplasticidade de um outro lugar, de um lugar que me tira da raiva e que pode tirar você também da raiva. Então, para a gente deixar de sermos pessoas desequilibradas, porque a gente é muito boazinha, porque a gente é muito condescendente, porque a gente gosta de ajudar, porque a gente gosta de partilhar, porque a gente gosta de fazer e de estar sempre ali disponível para o outro, eu tenho que me liberar do estresse. Às vezes não é atividade física, mas às vezes você gosta de dançar. Vai dançar. Dançar é uma maravilha também para tirar esse estresse do corpo. Mas esse estresse, ele precisa sair. Porque se ele não sai, essa raiva te corrói, te consome, te trava, literalmente falando, em todos os sentidos. Porque a minha raiva era tanta e tão significativa que eu me permiti crescer com um corpo pouco flexível, né? E tô destravando ele aos poucos, tô me flexibilizando ele aos poucos. Semana passada tive até o episódio para me destravar mais ainda e para olhar por todo esse processo que eu tô levando para minha terapia também e que faz parte, mas que principalmente você pense na sua movimentação e naquilo que você pode fazer pelo estresse que você ainda precisa coordenar todos os dias, independente aí daquilo que você faz e do lugar que você está hoje.
Eu espero que essa nossa reflexão tenha sido muito importante para você nesse dia. E se foi, coloca aí nos comentários sobre isso. Coloca aí nos comentários sobre como você enxerga a raiva hoje na sua vida, se você tem facilidade, se você não tem facilidade, porque é importante que a gente converse sobre isso e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a gente alcance cada vez mais a consciência de outras pessoas nesse sentido, de melhorar as emoções, melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a vida, melhorar a nossa consciência como um todo. Eu conto com você nesse processo. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.